Bom, olá, meu nome é Eric, minha dupla é o Juan, e a gente vai apresentar o trabalho final da matéria de programação de sistemas paralelos distribuídos. É, o projeto final, ele consiste em um cluster Kubernetes, em que a gente vai ter, inicialmente, fazer o setup do cluster, e depois a gente vai testar os módulos dele. Posteriormente a esses testes, a gente vai fazer a integração do Kubernetes com o Apache e as bibliotecas MPI ou MMP. Então, a gente vai descrever desde o setup do cluster, então toda a configuração inicial, todo o ambiente para a implementação do Kubernetes, até as integrações. Então, eu vou começar pelo setup do Kubernetes. Então, a gente fez utilizando VMs, pela disponibilidade de usar máquinas físicas. Então, a gente utilizou três VMs, né? Então, foi um master e um node vai ser o master e dois vão ser os workers. E aqui a gente definiu os recursos de cada uma das máquinas, né? Então a gente tentou seguir a própria documentação do Kubernetes, que define o mínimo, né? Os pré-requisitos para cada máquina, para o cluster conseguir executar de maneira eficiente. Então o master ele tem duas CPUs, 4 GB de RAM e 30 GB de disco. As workers têm a mesma, a worker 1 e a worker 2 têm a mesma configuração. Elas têm um pouco menos de RAM e 10 gigas a menos de disco. E todos estão com SO Ubuntu na versão mais atualizada, que é a 24.04. Então, eu vou falar também, depois que a gente estava com as VMs todas executando, a gente fez a configuração de rede, né? Então, as máquinas virtuais elas estão no modo bridge, o que permite a conexão tanto entre elas quanto o acesso à internet também. Então, aqui a gente testou o ping em cada uma das máquinas, a gente pode ver que todas as máquinas estão conseguindo se comunicar, que é uma das requisições do Kubernetes para fazer o setup do cluster. Após isso, a gente desabilitou o swap temporariamente em todas as máquinas. O Kubernetes, quando o swap está ativado, ele pode gerar alguns problemas, então a gente desabilitou. A gente também editou o etc hosts para as máquinas reconhecerem umas às outras pelo nome e não só pelo IP. Após isso, com as máquinas configuradas, a gente começou a instalar os pacotes que seriam necessários para fazer o setup do Kubernetes. Então, primeiro a gente instalou o curl, que né, não vem por padrão no Ubuntu, que ele permite a gente fazer download via HTTPS, né? Então, a gente vai precisar disso para instalar os pacotes do Kubernetes. Após isso, a gente precisa instalar um container runtime, porque o Kubernetes é o orquestrador dos containers. Porém, a gente precisa de um container runtime para gerar o container. Então, o Kubernetes oferece alguns, como o Docker, o Containerd e etc. Porém, a gente escolheu o Docker para esse projeto. Então, a gente realizou a instalação do Docker e, após isso, a gente utiliza o curl que a gente instalou previamente para instalar os pacotes do Kubernetes. Então, tudo seguindo a própria documentação do Kubernetes, né? Após isso, a gente instala as três ferramentas principais, que é o kubeadm, o kubelet e o kubectl. O kubeadm, basicamente, é o que a gente vai utilizar para instanciar o cluster. Ele é o que dá o comando para iniciar. Existem várias maneiras de começar um cluster Kubernetes, mas a gente está seguindo a do kubeadm. Além disso, a gente tem um kubelet, que é mais ou menos o que fica em execução em todos os nodes e o que permite que os nodes se comuniquem com o cluster. E o kubectl, que vai ser o nosso. Basicamente, todos os comandos que a gente fizer no Kubernetes, a gente vai utilizar o kubectl, vai ficar mais claro mais para frente. Então, aqui a gente instalou os três, marcou os três para manter, né? Para não atualizarem. E após isso, a gente inicializou o cluster. Então, a gente inicializou o cluster com o kubeadm, como eu disse, marcando a rede dos pods para ser essa daqui, 192.168. Então, isso vai ser importante quando a gente for instalar o CNI, que eu já vou falar novamente. Então, esse aqui é o retorno que o comando gera. Você pode ver que tem um kubeadm join aqui. A gente guarda esse comando porque é ele que vai fazer com que a gente possa adicionar os outros nodes no nosso cluster depois. Após isso, a gente exporta o comando, a permissão, para
o usuário, né, conseguir utilizar os comandos kubectl. E a gente, como inicializou o cluster só no master, inicialmente só vai ter ele no cluster, né? E você pode ver que, além disso, ele está com status not ready. É, e por que que ele está com esse not ready, né? Ele ainda não tem suporte para rede, então ele precisa de um Container Network Interface, senão os nodes eles não conseguem se comunicar entre si e eles ficam com esse status not ready. Então, do mesmo jeito que o Container Runtime, o Kubernetes oferece várias soluções para o Container Network Interface e cabe ao usuário escolher a que é mais interessante para ele. Então, a gente escolheu a mais famosa, que é o Calico, e ocorreu tudo certo. A gente fez a instalação dele aqui e foi tudo bem. Depois que você realiza a instalação dele, eu puxei os pods dele aqui, você pode ver que ele ficou com todos os pods executando, e após isso, o status do Node Master, que estava como not ready, foi para ready. Depois disso, a gente pega aquele comando que gerou com o kubeadm init, que a gente reservou, e a gente adicionou ele nos outros workers para juntarem eles ao cluster. E aqui ficou o cluster no final, com masters, dois workers, em todos no state ready. Após isso, o próximo requisito era que a gente instalasse o Kubernetes UI, né, que é o Kubernetes Dashboard, uma solução que o próprio Kubernetes oferece, que oferece uma visão gráfica do seu cluster. Então, ele não vem por padrão, então a gente tem que instalar. Para instalar, a gente precisou do Helm, que é um gerenciador de pacotes. Então, a gente primeiro instalou o Helm e depois instalou o pacote do Kubernetes Dashboard, né? E aqui já são os pods do Kubernetes funcionando. E depois disso, que ele estivesse funcionando, a gente precisa expor essa aplicação. O que significa expor essa aplicação? A gente precisa criar um service para ela. O Kubernetes, quando você implementa uma aplicação no cluster, ele fica visível internamente, né? Geralmente ele sobe como cluster IP. Então a gente precisava mudar esse tipo de IP para node port, para poder ser visível fora do cluster e eu, da minha máquina, poder acessar o Kubernetes Dashboard pelo navegador. Então, a gente fez essa exposição, né? A gente criou o service para o Kubernetes Dashboard e a gente mudou do tipo Cluster IP para o tipo Node Port. Assim, a gente pegando o IP do master na porta 30769, que foi a Node Port, a gente conseguia ver a interface do Kubernetes Dashboard. Porém, ele ainda não estava pronto para uso, porque a gente precisava criar uma Service Account. Então, a gente criou uma Service Account para gerar o token, no qual a gente vai fazer o login no Kubernetes Dashboard. Então, após fazer essa série de etapas, você consegue logar no Kubernetes Dashboard e consegue ver as informações do seu cluster. Então, aqui você consegue ver os pods, os services, os deployments, consegue ver recurso dos nodes e etc. Então, aqui a gente vai, depois desse todo setup configurado, a gente testou alguns módulos do Kubernetes. Então, a gente fez, primeiro a gente subiu uma aplicação, que é um contador de palavras, é uma aplicação Python bem simples, e a gente fez o build da imagem, subiu no Docker Hub, fez o download, etc. E fez o deployment, né? Então a gente criou o deployment da aplicação e colocou para rodar. Então aqui a aplicação já está rodando, a nossa word count que a gente fez, e aqui a gente testando, né? Então a gente mandou esse texto para ela, olá, mundo, tudo bem? E ela retorna que são quatro palavras. Então a gente vai usar essa aplicação de base para testar os módulos do Kubernetes. Então inicialmente a gente testou autodisponibilidade, né? Então basicamente o que a gente fez aqui foi dois cenários. O primeiro a gente removia um pod da aplicação para ver como o Kubernetes ia se comportar, e a gente percebe que no momento que a gente remove um pod, ele cria outro automaticamente. Então, o réplica set, que é o responsável por manter o número de réplicas determinados pelo deployment, é o responsável por subir esse pod novamente. E o segundo cenário, a gente literalmente removeu um node do cluster. Então, por exemplo, um cenário onde uma máquina do cluster cai, os pods que estavam neles vão ser realocados para os outros nodes, como a gente viu que aconteceu aqui, está documentado. Depois disso, a gente testou a escalabilidade de escalonamento. Então, basicamente, o que a gente fez foi aumentar o número de réplicas definido no deployment e ver como o Kubernetes ia se comportar. Então, inicialmente, a gente aumentou
estava em 3 por padrão, a gente aumentou para 6 e depois reduziu para um e a aplicação continuou respondendo perfeitamente. E por fim a gente testou a orquestração, que foi um teste um pouco mais complicado. Então, basicamente o que a gente fez é que como eu havia dito, para expor o service controla o serviço, os pods que estão sendo expostos para uma label. Então, aqui a gente pode ver quais são as labels daquele pod. Então, o que a gente fez para testar foi remover as labels de um pod. Então, quando a gente remove o service, né, como eu disse, ele está configurado para direcionar o tráfego só para os pods que estão marcados com aquela label específica. Quando a gente remove a label do pod, o Kubernetes entende que o pod foi removido. Então, o que o replica set faz é gerar outro pod, apesar daquele ainda estar em execução. Então, aqui a gente só adicionou uma pequena descrição sobre as possíveis vantagens e vantagens do uso do Kubernetes. Então, eu acho que um pouco a vantagem é que você tem um ambiente muito controlado depois de implementado, porém a complexidade na configuração é muito alta e ele também tem uma curva de aprendizado difícil para uma pessoa que nunca teve contato. Então você pode acabar não sendo a melhor alternativa para um iniciante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Juan. Eu vou dar continuidade ao trabalho. Estou fazendo a dupla com o Eric. E basicamente o tópico que a gente vai iniciar aqui agora é a integração com o framework Spark, né? Basicamente a integração entre o Spark e o Kubernetes, ela vai permitir basicamente que os jobs do Spark sejam executados diretamente dentro dos containers, né? Isso aí vai deixar um ambiente basicamente escalável e gerenciável. Isso basicamente, né, dispensa a necessidade de alguns clusters Spark tradicionais. Então a gente deixa tipo um ambiente mais adequado para infraestruturas do tipo cloud native. E aí, por que que a gente entra nessa necessidade, né? Então a gente deixa recurso mais eficiente, facilidade de gerenciamento e um pouco mais de portabilidade. Mas como que isso funciona na prática, né? Primeira coisa que a gente faz nesse cenário aí é criar a imagem do Docker Spark. Então, para rodar o Spark no Kubernetes, primeiro a gente cria uma imagem do Docker que contém a aplicação Spark e todas as dependências necessárias, né? Então, nesse caso, a gente vai utilizar um contador de palavras, como o Eric já disse nesse exemplo, e aí, criando o Dockerfile, a gente especifica, né, a versão do Spark e as bibliotecas. Posteriormente, o que que a gente tem que fazer? Executar o build da imagem do Docker, né, para poder gerar o container com o ambiente. E aí a gente dá o push da imagem para um repositório, como por exemplo o Docker Hub, para que ele possa seja acessado pelo Kubernetes, né? E aí o nosso passo, aqui a gente tem a imagem, né, no Docker Hub, e aí o nosso próximo passo aí em diante seria a configuração do cluster no Kubernetes, né? Depois que a gente dá continuidade a isso. E agora que a imagem do Spark ela está pronta, né, a gente precisa preparar o Kubernetes para poder rodar, né, esses jobs do Spark. E aí a primeira coisa a ser feita, a gente cria um namespace específico para poder isolar os recursos do Spark dentro do cluster, e depois um service account, que é basicamente para garantir que o Spark ele tem essas permissões necessárias para gerenciar os pods dentro do próprio Kubernetes. E aí a gente define as permissões usando cluster role e cluster role binding, que é basicamente para permitir que o Spark crie e delete pods conforme for a necessidade, né? Já nessa terceira parte, né, dando sequência da implantação do Spark dentro do próprio Kubernetes, para rodar o Spark no modo cluster dentro do Kubernetes, a gente seguiu uma série de passos que basicamente a gente baixa e configura a Apache, né, nessa versão 3.5.4, que já tem, né, o suporte ao Hadoop, como a gente viu em sala de aula, e a gente habilita o modo cluster, né, que é informando o IP do master e o repositório da imagem do Docker. E aí, por fim, basicamente, a gente tem que executar os jobs Spark diretamente no Kubernetes, aproveitando os recursos de escalabilidade, né? E com isso, por fim, a gente tem o Spark rodando dentro do próprio Kubernetes de forma nativa, sem precisar de um cluster Spark dedicado, por exemplo. Legal. Agora entrando um pouquinho dentro da integração, né, com o Libs API e o OpenMP. Basicamente, eu posso dar uma introdução, mas acho que não é necessário, né? Vou logo seguindo os passo a passo para a gente conseguir adiantar na apresentação. Basicamente, a gente criou uma versão da aplicação otimizada para execução paralela, né, utilizando o MPI ou OpenMP, e a gente vai criar um Dockerfile contendo as bibliotecas MPI ou OpenMP necessárias. E aí a gente realiza um build da imagem e envia para o Docker Hub, né? Então, o nosso próximo passo seria criar os recursos do Kubernetes, que seria basicamente o deployment e o service. O deployment seria basicamente como a gente define a aplicação, como ela vai ser executada dentro do cluster.
E o service permite a comunicação entre os diferentes processos da aplicação paralela, né? E aí a gente aplica os manifestos no Kubernetes e valida a execução da aplicação, né? Então, isso basicamente seria, como a gente pode ver, né, todos rodando, basicamente, nessa imagem. E, por fim, a gente chega num tópico, né, da apresentação final, que é basicamente uma atividade extra, né, onde a gente vai abordar a questão do Cloud Native, né, como é que ele vem revolucionando as aplicações que vão sendo desenvolvidas, implantadas, gerenciadas e afim, né. Então, basicamente, a gente percebe que rolou uma popularização da computação em nuvem, né, e isso vai gerar novas metodologias para garantir alta disponibilidade, escalabilidade e eficiência operacional. Basicamente isso, né? E aí a gente entra no ponto, o que é o Cloud Native, basicamente. Cloud Native é uma abordagem de desenvolvimento que ela vai explorar os máximos, né? As tecnologias de nuvem utilizando algumas práticas, como a gente conhece, por exemplo, a containerização, onde a gente aplica, né, aplicações elas vão ser empacotadas em containers isolados, e isso garante, por exemplo, o que a gente viu em sala de aula, que é a portabilidade. Além disso, outra coisa que a gente vê bastante é a questão dos microserviços, né? Onde basicamente a arquitetura onde cada componente da aplicação ela vai ser tratada de maneira diferente. Isso facilita, por exemplo, o gerenciamento de pequenas atividades que serão desenvolvidas durante um projeto, né? Onde a gente faz o uso disso. E a orquestração com Kubernetes, basicamente, é onde a gente tem um gerenciamento automático de containers para garantir escalabilidade, né? E o CI/CD basicamente é uma automação do processo de integração e entrega contínua, onde a gente vai acelerar o ciclo de desenvolvimento, o que já seria muito bom. Legal. E aí, partindo para o. Sobe só um pouquinho aí. Só um pouquinho aí. Aí, beleza. E aí, partindo basicamente como isso vai impactar, né, dentro da atividade de DevOps, a gente precisa pensar no seguinte cenário, né, que a gente tem ambientes homogêneos, como, por exemplo, a gente faz uma redução do problema, do tipo, funciona na minha máquina, então isso já ajuda muito, né, uma automação de deploy, porque o Kubernetes permite atualizações frequentes, sem downtime, por exemplo. A gente tem um monitoramento eficiente, como algumas ferramentas, como o Prometheus e o Grafana, que vão garantir a estabilidade das aplicações, apesar de darem um certo trabalho. E aí a gente entra basicamente no próximo tópico, que é a questão do microserviço e arquitetura monolítica, né? Então, se a gente for parar para pensar, a arquitetura monolítica ela é muito fácil de desenvolver, só que para a gente escalar e manter isso se torna muito difícil, né? Em contrapartida, a gente tem uma arquitetura de microserviço que, assim, ela tem maior flexibilidade, só que a gente precisa manter, né, um planejamento maior na comunicação entre os serviços. Então, basicamente, ambos, eles vão ter as suas tantas desvantagens quanto as suas desvantagens, né? Então, assim, depende da aplicação. Se for uma aplicação pequena, por exemplo, pode ser que a gente utilizando um monolito seja melhor. Se a gente trata de uma aplicação gigantesca, que tem muito serviço, é melhor a gente quebrar em microtarefas, que serão os microserviços a serem executados. Beleza. E aí, indo para o nosso próximo tópico, a gente tem o monitoramento e a observabilidade em algumas aplicações do tipo Cloud Native, né? E aí, basicamente, a gente tem algumas ferramentas essenciais para manter as aplicações Cloud Native, que é basicamente o monitoramento em tempo real, que a gente pode utilizar tanto o Prometheus e o Grafana. Só que isso exige um pouquinho de tempo, né, e dedicação para a gente poder subir isso, né? E aí a gente pode usar algum stack também, como centralização e análise de logs, né? E o Zipkin, que é o rastreamento da distribuição para identificar alguns gargalos, né? Então, basicamente isso. E aí, o que, que a gente leva de conclusão para esse trabalho, né? Que a integração do Spark com Kubernetes demonstra basicamente os benefícios da orquestração de jobs distribuídos. A implementação de MPIO permite a execução paralela, né? O que leva a considerar que a gente otimiza o processamento de alguns dados, e o conceito de cloud nativo ele mostra para a gente que o Kubernetes pode transformar o desenvolvimento de algumas aplicações modernas, né? Então, assim, apesar do Kubernetes e o Spark terem alguns desafios na configuração inicial, o que na verdade já são muitos, os ganhos em automação, escalabilidade e eficiência, eles vão justificar essa sua adoção. Então, vale a pena você utilizar isso para algumas aplicações que sejam assim de larga escala, sabe? Que você tenha que você queira ter essa escalabilidade. E aí o futuro da computação, ela basicamente caminha, né, para esse modelo, o que torna ele essencial e que a gente domine cada vez mais essas tecnologias.